O médico urologista, doutor Tiago Costa. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, Zé, tudo bom? Olha, doutor Tiago, eu fiquei super preocupada e quis trazer esse tema, porque o Rodrigo falou aí que no início do ano ele começou a sentir tontura, desmaios, e sempre que chegava no hospital, na triagem dizia, é pico de pressão alta, você está com uma pressão muito alta. Só que aí ele se medicava e nada melhorava, até que ele descobriu que já estava com insuficiência renal. Então eu acho que assim, a primeira coisa é você receber essa notícia um pouco desesperador, talvez, né, doutor Tiago? É porque a insuficiência renal, a hemodiálise, como ele mesmo falou na reportagem, debilita o paciente fica com a obrigação de passar aquele tempo ligado à máquina que substitui, né, a função do rim de filtrar o sangue. Então, realmente, e ele falou daquela causa que é mais comum da insuficiência renal, que é justamente a pressão alta, pressão alta descontrolada. Por isso que é importante o paciente, já no primeiro pico hipertensivo, procurar uma avaliação para fazer o acompanhamento adequado, porque isso, na verdade, a insuficiência renal é uma sequela pela agressão que a pressão elevada levou ao comprometimento dos rins. A gente tem uma imagem aí que mostra exatamente a localização dos rins e explica pra gente, doutor Tiago, qual é a função do rim no nosso organismo. Dos rins, na verdade, né? Que eu fico pensando assim, caramba, quando a gente fala que o nosso corpo é uma máquina que funciona perfeitamente, é um fato, né? Os rins, eles são os grandes filtros do nosso organismo. Então, por isso, o débito cardíaco, que a gente chama, que o sangue passa em grande quantidade nos rins para ele justamente ser filtrado. Sim. E tirar algumas impurezas que são geradas pelo metabolismo normal do organismo, e essas impurezas, elas se transformam na urina, que é diluída a impureza junto com a água. O Rodrigo, ele durante a entrevista, ele falou que fazia muito tempo que não fazia nenhum exame. Então, assim, às vezes até a pessoa diz assim, não, minhas taxas estão todas ok, mas sim, há muito tempo ter procurado de fazer pelo menos aqueles exames que são, o check-up anual que a gente fala, né? Pelo menos ver as taxas e tal. Nesse caso, né, ele sentia esses desconfortos, desmaios. No caso das pessoas em casa, quais são os sinais de que a pressão está desregulada e que aquilo posteriormente já pode levar a uma insuficiência renal, doutor Tiago? Os sinais clínicos da hipertensão arterial são aqueles dor de cabeça, tem paciente que num pico mais elevado tem algum sangramento nasal, que isso não é tão comum, mas pode acontecer. Né? Tem gente também que faz, eu não tomo remédio para pressão porque eu só tenho pressão quando eu tenho a pressão alta, quando eu tenho um estresse, uma raiva. Isso é um erro também, porque a pessoa tem que verificar a pressão. Você teve um pico hipertensivo, então você verifica a sua pressão em outros momentos do dia, no seu dia normal, para você ver se realmente essa pressão não está se mantendo nos níveis elevados. Acho que é importante a gente frisar aqui que essa pressão alta, ela não é um comprometimento de imediato da função renal. Sim. Então, a função renal vai ser comprometida quando essa pressão fica elevada por um tempo muito constante. Ou seja, é uma falta de assistência ou de um descuido, digamos assim, por um período mais prolongado que vai chegar a esse ponto da insuficiência renal. Então, no caso, provavelmente aí do Rodrigo, ele já estava com a pressão alta há muito tempo, talvez nem sabia, como ele mesmo falou, né? Teve que mudar a alimentação completamente, não pode ingerir bebida alcoólica, e aí ele faz, minha gente, 3 sessões de hemodiálise e cada sessão dura 4 horas. Exatamente. Porque a máquina faz essa função do rim de exatamente fazer toda essa filtragem do sangue, né, doutor? Tira todo o sangue do organismo. Isso. Dura em média de 4 horas, em média de 3 a 4 vezes por semana. Outra coisa que os pacientes renais crônicos que interferem na qualidade de vida, mesmo que ele urine, isso é uma coisa que às vezes as pessoas não entendem e acham, eu estou urinando e os meus rins não estão funcionando. Sim, não é pouco xixi que indica, né? Não, então o paciente ele vai ter algum volume de diurese, mas às vezes ele precisa ter uma restrição de ingesta de água também. Então, às vezes mesmo ele com sede, mas ele tem que ter uma quantidade limitada de água para ingerir por dia, por conta da limitação da função renal. Porque, claro, a máquina é maravilhosa,
permite que a gente consiga que esse paciente fique bem, né? Mas não é a mesma coisa de você ter o funcionamento do órgão permanentemente ali, né? Nesse caso, né, da insuficiência renal, ele está aí fazendo há 3 dias, aí eu soube que ele já tinha sido uma quantidade maior, foi reduzindo, e ele falou sobre a possibilidade do transplante, só que aí no lugar que ele faz o tratamento, eles estão tentando que não seja necessário o transplante por ele ser jovem. O que define, doutor Tiago, a necessidade ou não desse transplante? Principalmente é a questão da reversibilidade da causa que levou à insuficiência renal. Por exemplo, o paciente que fez insuficiência renal por uma obstrução, pela presença de pedras, de cálculos renais. Sim. Às vezes, quando a gente desobstrui, resolve essas pedras, o rim volta a funcionar bem. Tá. Então, aquele paciente é um paciente que pode até ter dialisado, mas ele não vai precisar de a diálise permanentemente. Agora, em contrapartida, um paciente que fez uma insuficiência renal, por exemplo, por um diabetes descompensado, que comprometeu muito a função daquele rim, então mesmo o paciente normalizando o diabetes, a função renal, infelizmente, não vai voltar. Então, esse paciente, provavelmente, ele vai entrar, inevitavelmente, para sair da diálise na lista de transplantes. A gente estava conversando aqui, né, durante a reportagem, que existem possibilidades, inclusive, da pessoa não precisar fazer o transplante, consegue viver com um rim só, digamos que ele compensa a necessidade do outro, né? Isso. Também pode acontecer isso. O rim, quando é um órgão duplo, mas por alguma coisa um deles fica comprometido, o outro ele se transforma no que a gente chama, no termo médico, vicariante. Então é como se ele aumentasse um pouco de tamanho para compensar a falta do segundo órgão e a pessoa consegue ter uma vida normal. A gente sempre frisando que, como é rim único, aí tem que ter cuidado, tomar bastante água. Ainda, né? Ô, doutor, antes, só para a gente encerrar essa primeira participação, falando em água, a gente sempre escuta assim, né? Beba água, que é para não ficar com pedra nos rins, que talvez seja uma das causas mais comuns de problema nos rins, são as pedras nos rins, que quem teve diz que é um pesadelo, né? Deus me livre. Então eu bebo muita água. A água é a solução para os rins ficarem saudáveis? Do ponto de vista de cálculo, sim. Mas, então, o ideal é que se consuma em torno de 30 a 50 ml por quilo de água a dia. Não tem essa que tem que ser 2 litros, é de acordo com o peso de cada pessoa, exatamente, né, doutor? E, claro, contribui para a saúde renal. Então, às vezes, o pessoal que pratica atividade física, que consome algum tipo de suplemento, então tem uma carga proteica maior, isso sobrecarrega de alguma forma o rim. E como é que eu faço para compensar isso? Com a ingesta de água. Então, a ingesta de água é fundamental para a saúde renal. Se realmente você está perguntando um recado para você ter cuidado da saúde dos rins, realmente é a água, que é o líquido fundamental para o rim funcionar bem. O nosso bate-papo não acabou aqui. Doutor Tiago volta ainda hoje, então você pode mandar suas perguntas sobre, tá sentindo aí, será que é problema no rim? Será que não é? Tem jeito? O WhatsApp da gente é o 988933999. Ele volta daqui a pouquinho e vai ajudar todo mundo. Combinado, doutor Tiago? Obrigado. Vou te esperar aqui, tá maravilhoso. Agora, meu recadinho é para você, que evangeliza